O incrível segredo oculto que transformou meu mundo ao encontrar o carro da minha sogra. A poeira sufocante do depósito parecia esconder mais do que apenas objetos esquecidos. Júnior, um mecânico de 32 anos que lutava diariamente para criar sua filha Ana, mal sabia que aquele lugar carregava um tesouro emocional. Ele havia ido ali após a morte da sogra, uma mulher que enfrentou a vida com garra, assim como ele. Ao abrir uma porta enferrujada, seu coração pulou. Diante dele, um carro antigo coberto por uma camada espessa de poeira aguardava ser redescoberto. O brilho metálico dos faróis quebrava a escuridão do esquecimento e, ao mesmo tempo, um nó se formava em sua garganta. A presença da sogra parecia quase palpável, como se as memórias dela dançassem no ar. Com cada batida de martelo, enquanto mexia nas entranhas daquele carro, Júnior se lembrava da força dela. Uma mulher que, apesar das dificuldades, sempre falou de sonhos e esperanças. Ele encontrou cartas que revelavam sua jornada, relatos íntimos de lutas contra as adversidades, contos de superação familiares que o deixaram sem palavras. Relembrou momentos ao lado dela, as risadas compartilhadas e os testemunhos de coragem que nunca notara. As letras, como um eco, o lembravam de que ele não estava sozinho. Aquilo o tocava profundamente. Seu coração disparava ao perceber que a luta dela por uma vida digna era, de certa forma, a mesma luta que ele agora enfrentava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas a história não era só sobre o carro ou os sonhos dela. Era também sobre seu esposo, um homem que nunca acreditou em Júnior. As palavras cortantes dele, machucando como lâminas afiadas, ecoavam na mente de Júnior, fazendo-o questionar se ele realmente era um mecânico de segunda linha. A cada movimento, a cada ferramenta utilizada, sua determinação se intensificava, mas a sombra das críticas sempre estava lá. O dilema de honrar a memória da sogra e provar seu valor tornava a pressão ainda maior. Com o carro quase pronto, Júnior tomou coragem e decidiu inscrevê-lo em um concurso de restauração de veículos. O dia do evento chegou e, com as luzes brilhando sobre o carro recém-restaurado, seu coração palpitava. As expectativas estavam nas alturas, mas a expectativa de desapontar fazia sua respiração falhar. No entanto, enquanto o apresentava, algo inesperado aconteceu, uma reviravolta que colocou todos na audiência a questionar suas crenças sobre valor e dignidade. Júnior percebeu que aquele carro não era apenas uma restauração, era um símbolo de suas lutas e das histórias de sua sogra. Ele estava prestes a descobrir que o verdadeiro segredo oculto não eram apenas os relíquias do passado, mas a força que emanava de cada um deles. Entre aquelas cartas, ele ainda não sabia, poderia estar a chave para mudar não apenas sua vida, mas também a de Ana. Com um sentimento de expectativa e ansiedade, ele se perguntava se estava pronto para enfrentar essa nova revelação, enquanto olhares de curiosidade e admiração se voltavam para ele. O que mais poderia estar escondido naquela jornada? O barulho da multidão estava cada vez mais intenso, como um rugido que ecoava nas paredes do grande salão onde o concurso acontecia. Júnior sentiu o coração pulsar em seu peito, um tambor ressoando a adrenalina que subia a cada instante. As vozes ao redor se misturavam, mas ele só conseguia focar nas suas próprias inseguranças. O carro, reluzente como uma joia, parecia carregar toda a carga de suas memórias e esperanças. "Está tudo bem, Júnior. Você fez o seu melhor", ele sussurrou para si mesmo, tentando acalmar a tempestade de emoções que ameaçava transbordar. Ana estava ao seu lado, os olhos brilhando ao olhar para o carro. A inocência dela era um farol em meio ao mar de incertezas. Os juízes se aproximaram, todos com expressões sérias. Um deles, um homem de terno que parecia saber tudo sobre automóveis, olhou intensamente para Júnior. "Esse carro é uma bela restauração. Você fez um trabalho incrível." As palavras dele soavam como música para os ouvidos de Júnior. Mas, antes que pudesse sorrir, algo na voz do juiz fez seu estômago revirar.
contudo, gostaria de saber por que você decidiu restaurar esse carro em particular. O que era uma simples pergunta se transformou em um momento tenso. Júnior mordeu os lábios. As lembranças de sua sogra o invadiram como ondas, e ele percebeu que era hora de ser sincero. Esse carro era dela. Ela enfrentou tantas lutas e sempre acreditou que tinha valor. Não só o carro, mas tudo o que representava, um símbolo de luta, de amor e de esperança. À medida que falava, a emoção o invadia. Ele teve certeza de que sua sogra estava ali, ouvindo e sorrindo. A resposta fez com que a multidão se calasse. Ele viu olhares de compreensão e conexão surgirem. O poder da sua história começou a se espalhar por entre as pessoas, unindo todos em um sentimento compartilhado. Júnior continuou. Não se trata só de um carro, é sobre reconhecer a beleza que existe em cada um de nós, mesmo quando estamos perdidos nas dificuldades. Com aquelas palavras, uma onda de aplausos começou a se espalhar. Júnior sentiu lágrimas nos olhos. Ele não estava competindo apenas por um prêmio. Ele estava resgatando a história de sua sogra e, ao fazer isso, se redescobrindo também. A força dela agora era a força dele. Enquanto a multidão aplaudia, Júnior se virou para Ana, que o olhava com orgulho. Você viu, papai? Todo mundo gostou da sua história. Ela declarou com um sorriso radiante que aquecia seu coração. E naquele momento de euforia estonteante, algo inesperado aconteceu. Uma mulher com lágrimas nos olhos se aproximou. Desculpe, eu não pude evitar. Sua história me tocou profundamente. Minha avó passou por algo semelhante e tudo isso me fez lembrar o quanto eu preciso honrar a memória dela também. A conexão humana que se formou foi instantânea. Júnior sentiu que ali havia algo maior em jogo, um propósito que ia além da restauração de um carro. E a cada segundo, o desejo de mergulhar mais fundo nessa descoberta crescia. Mas, sob aquela luz de esperança, uma voz ecoou em sua mente. Poderia a verdade escondida nas cartas da sogra levar a relações ainda mais profundas e curadoras? Com a nova força que sentia, havia agora mais perguntas do que respostas. O que mais ele poderia descobrir nesta jornada emocional? A multidão começou a se dispersar, mas a energia ainda percorria o ar como um choque elétrico. Júnior estava imerso em seus pensamentos, sentindo o peso das novas emoções que surgiam. A mulher que se aproximara, agora abraçada a um grupo de amigas, ainda o observava. Seus olhos refletiam uma mistura de reconhecimento e resiliência, como se compartilhassem um segredo profundo. Você se importaria de me contar mais sobre sua sogra? A pergunta da mulher foi direta, quase como um convite para abrir uma caixa de memórias. Júnior hesitou, mas ao olhar para Ana, que fazia desenhos na areia com os pés, decidiu que ali havia espaço para mais uma história. Ela era uma lutadora, sempre dizia que cada marca na pele era uma vitória. Mesmo quando o mundo parecia desmoronar, ela não perdia a fé no amanhã, confessou ele, lembrando-se de noites em que ela o ensinava a fazer como uma verdadeira artista. Tinha esse jeito de transformar o que era simples em algo extraordinário, como um carro velho que, aos olhos de muitos, seria descartado, mas para ela era um tesouro. A mulher ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras como se fossem ungüentos para feridas antigas. O diálogo entre eles se tornou um espaço de cura, onde cada frase compartilhada parecia não apenas resgatar memórias, mas também construir pontes. Minha avó também teve seus desafios. A vida de uma mulher nunca foi fácil. Começou a mulher, e ao fazê-lo, Júnior percebeu que estavam não apenas falando de memórias, mas de legados. Os olhos dela brilhavam com cada palavra, e Júnior sentiu que a conexão entre eles era mais forte do que poderia imaginar. Ana se aproximou e segurou a mão de Júnior, como se percebesse a gravidade do momento. Ele sorriu para a filha, inspirado por aquele pequeno ato de apoio. Acho que este carro não é só uma restauração, mas um símbolo de todas as histórias que foram vividas, explicou Júnior, olhando para Ana e depois para a mulher, que agora estava visivelmente emocionada. A multidão já tinha se afastado, restando apenas alguns grupos de pessoas que diziam como a história dele havia despertado memórias em suas próprias vidas. Um homem com uma voz rouca comentou:
Esses carros e as histórias que eles carregam nos ensinam que sempre podemos recomeçar. Com aquelas palavras, Júnior percebeu que o que começou como um simples projeto de restauração se transformou em um movimento de reviver histórias, de conectar pessoas com suas raízes e de olhar para o futuro com esperança. Ele queria ouvir mais, descobrir cada capítulo deixado por sua sogra. Naquele impulso, ele se despediu da mulher e das outras pessoas que se aventuraram a compartilhar suas histórias ao longo da noite. Júnior sabia que as cartas que sua sogra deixara eram a chave para descobrir não apenas segredos familiares, mas também novas formas de lidar com seus próprios desafios. Ao chegar em casa, foi direto para o escritório. Ele não parou para pensar nas consequências, apenas desejava desvelar cada pedaço da história que as cartas podiam revelar. Com as mãos tremendo de ansiedade, começou a folhear as cartas, cada uma prometendo uma nova revelação. Mas quando abriu a primeira, seus olhos foram atraídos para um nome familiar que o fez parar. Pedro. O coração de Júnior pulou no peito. Quem seria Pedro? E por que ele parecia ter uma conexão tão forte com a história da família? Uma nova onda de perguntas invadiu sua mente. Júnior se viu impotente diante da urgência de seguir em frente, descobrir o que aquelas revelações poderiam significar. Cada uma delas poderia mudar a forma como ele via sua própria vida e a de Ana. Ele sabia que, nesta busca, estava prestes a mergulhar em um mundo repleto de surpresas e não podia evitar a sensação de que a verdade estava mais perto do que nunca. O que mais ele encontraria naquelas cartas? Qual era a relação de sua sogra com Pedro e como isso mudaria tudo? Júnior sentou-se na cadeira do escritório, a luz amarelada da mesa iluminando seu rosto, enquanto o tempo parecia desacelerar. O nome Pedro reverberava em sua mente, mas ele segurava a carta como se fosse um artefato sagrado, quase temeroso de desvendá-la. Cada segundo se arrastava e, com ele, as sombras de memórias fogosas começavam a dançar em sua mente. Quem é você, Pedro? Sussurrou para si mesmo, como se as palavras pudessem trazê-lo à vida. Júnior sabia que não estava apenas buscando um nome. Havia algo mais profundo irradiando deste pequeno fragmento de papel. A possibilidade de que Pedro fosse uma das chaves para entender a história de sua sogra disparou uma adrenalina inigualável em suas veias. Ele deslizou os dedos sobre a página amarelada, sentindo sua textura, os sutilmente desenhados traços de uma caligrafia já desgastada pelo tempo. O cheiro de papel antigo tomou conta do ambiente, evocando o passado com força. Com um suspiro profundo, decidiu dar o próximo passo. Ele leu em voz alta, as palavras parecendo ganhar vida conforme saíam de seus lábios. Pedro, meu querido, você sempre será uma parte de mim. O coração de Júnior acelerou. Era evidente que a ligação entre as duas figuras era forte. Palavras de amor e saudade cercavam cada linha. Ele parecia ser alguém importante, talvez até destinado a ocupar um espaço que ele mesmo não compreendia ainda. Mas a vida nos separou de maneiras que nunca imaginei. Prometi a mim mesma que não te esqueceria, que guardaria cada memória com carinho. Uma onda de emoção o envolveu. As cartas tinham um peso inesperado, mais do que relatos de um passado distante. Elas eram contos de amor, sacrifício e, acima de tudo, escolha. A luz da cidade adentrava pela janela, sussurrando histórias que se perdiam nas correntes do tempo. Júnior pôde sentir a presença de sua sogra ali, em cada palavra escrita. Ele não podia deixar de imaginar a jovem mulher que um dia escrevera aquelas linhas, cheia de esperança, sonhos e algum tipo de dor. Quem era este Pedro? Questionou-se mais uma vez. Ele tornou a ler. O tom das letras se intensificava, revelando um amor que desafiava barreiras. Aos poucos, ele compreendia que Pedro não era apenas um nome, mas um fantasma de emoções não resolvidas que pairava sobre a vida de sua sogra. As revelações continuavam a fluir. Júnior sentiu o aperto no peito ficar mais intenso, uma mistura de empatia e necessidade de entender mais. Os sentimentos não ditos, as promessas e os anseios pareciam clamar por reconhecimento.
Ele decidiu que precisava mais do que respondeu. Não podia apenas ler as cartas, ele tinha que investigar, levantar o véu que encobria a relação entre a sua sogra e Pedro. Não eram apenas personagens de um passado distante, mas partícipes de uma trama humana que pulsava ainda em seu presente. Com o coração acelerado, Júnior se levantou e começou a procurar outros objetos, fotos ou peças de memorabilia que pudessem desvelar mais sobre aquele homem misterioso. Sua determinação se transformou em um impulso. Afinal, cada pergunta que surgia em sua mente parecia o guiar em uma jornada que ia além das cartas. Era sobre a própria essência de sua família. Ele sabia que o que estava prestes a descobrir mudaria não apenas a sua percepção sobre a história da sua sogra, mas possivelmente a forma como ele e Ana veriam o mundo a partir dali. Mas a verdade estava à espreita, pronta para ser revelada, e Júnior sentiu em suas veias que a cada passo ele se aproximava da resposta que poderia mudar tudo. O que mais ele encontraria? E se Pedro não fosse apenas um mistério, mas a chave para resolver questões que ele mesmo nem sabia que existiam? As perguntas ecoavam em sua mente enquanto Júnior se preparava para a próxima fase de sua busca. O que mais o destino lhe reservava? Júnior se movia pelo escritório, a busca pelo passado pulsando em seu coração. Ele revirou gavetas na esperança de encontrar algo, qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre a enigmática figura de Pedro. Sentiu-se como um arqueólogo desvendando camadas de história, ciente de que cada objeto poderia conter um indício vital. Ele abriu uma caixa de papelão no canto da sala e foi imediatamente envolvido pela essência do passado. Dentro havia uma coleção de fotografias desgastadas, capturando momentos que pareciam dançar à sua frente. Ele ergueu uma imagem e logo reconheceu sua sogra, ainda jovem, com um sorriso radiante. Ao seu lado, um homem que ele supôs ser Pedro. O olhar dele era intenso, como se o amor que sentia por ela transbordasse da foto. Júnior ficou ali, estático, como se estivesse diante de uma janela para um mundo que não conhecia. Uma conexão súbita se formou entre os dois homens. Júnior desejou saber mais sobre aquele que havia deixado uma impressão tão profunda na vida de sua sogra. Com cuidado, ele deslizou a foto para mais perto da luz. As sombras em torno da imagem desapareceram ao se concentrar nos rostos sorridentes. Mas, mesmo ali, havia uma sutileza de tristeza que não podia ser ignorada. Havia algo ali por trás daquele sorriso, algo que ressonava em Júnior de forma assustadora. Ele virou algumas páginas de um caderno que estava junto às fotos. As anotações eram de sua sogra, pequenas recordações e pensamentos soltos. Às vezes, uma frase revelava um pedaço de sua vida, outras, um vislumbre de seu íntimo. Uma das anotações chamou sua atenção. Às vezes, penso como seria a minha vida ao lado de Pedro, se as circunstâncias não tivessem nos separado. A frase o atingiu como um soco no estômago. Cada palavra parecia ecoar uma história de amor não vivida, de oportunidades perdidas. Júnior não sabia como se sentir. A empatia aflorava, mas uma pontada de ciúme se esgueirava entre suas emoções. Era difícil não sentir que o amor daquela mulher por Pedro competia com o que sentia por Ana. A busca por respostas estava repleta de dilemas. O que ele deveria fazer com essas descobertas? Deveria contar a Ana sobre Pedro? Ou era algo que deveria permanecer trancado naquele escritório, respeitando o silêncio do passado? As dúvidas pairavam em seu coração, como nuvens escuras prestes a despejar uma tempestade. Ele decidiu que precisava de mais. Se Pedro era realmente parte da história de sua sogra, então era parte da história de Ana. Júnior pegou um dos aparelhos de telefone que fugiam da modernidade. Não podia ignorar a possibilidade de que Pedro tivesse deixado rastros na vida de outras pessoas. Seria possível encontrar alguém que pudesse contar mais sobre ele? Com as fotos e anotações em mãos, Júnior teve um impulso. Ele localizou um antigo amigo que sua sogra mencionara algumas vezes. Alguém que talvez pudesse lhe oferecer respostas. Com o coração batendo forte, ele se dirigiu ao telefone, hesitando antes de discar. Alô? A voz do outro lado o fez engolir em seco. Oi, meu nome é Júnior, sou o genro da Dona Maria.
Eu encontrei umas cartas e fotos e queria saber se você poderia me ajudar a entender o que aconteceu com um tal de Pedro. As palavras saíram em um fio de voz, mas a intensidade da sua pergunta carregava a urgência de uma revelação iminente. A ligação se estendeu e a conversa tornou-se um verdadeiro entrelaçar de histórias. Cada informação recebida parecia iniciar novas interrogações. Pedro? Ele foi importante para Dona Maria, mas não é uma história fácil de contar, disse o amigo, sua voz agora tingida de nostalgia. Eu entendo, mas eu preciso saber. Júnior estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Teria ele a coragem de enfrentar a verdade? Mas, antes que pudesse receber uma resposta, a conversa foi interrompida por uma outra visão que se formou na mente dele. O que se escondera debaixo da superfície das lembranças? Ele estava prestes a mergulhar em um mar de emoções que poderia revelar não apenas Pedro, mas o próprio papel que sua sogra e sua família desempenhavam na história. E ali, naquele momento, Júnior percebeu. A verdade poderia ser tanto um alívio quanto um fardo. Mas, antes que pudesse receber uma resposta, a conversa foi interrompida por uma outra visão que se formou na mente dele. O que se escondera debaixo da superfície das lembranças? Ele estava prestes a mergulhar em um mar de emoções que poderia revelar não apenas Pedro, mas o próprio papel que sua sogra e sua família desempenhavam na história. E ali, naquele momento, Júnior percebeu. A verdade poderia ser tanto um alívio quanto um fardo. Mas uma coisa era certa. Ele estava cada vez mais perto de um desfecho que desvelaria não só as camadas do passado, mas também o futuro de sua família. O que mais esse velho amigo teria a contar? A conversa continuou e cada palavra parecia um fôlego a mais nessa busca desesperada por respostas. Júnior escutava atentamente, enquanto a voz do amigo de Dona Maria decidia se abrir sobre as memórias guardadas por tanto tempo. Pedro era alguém que trouxe muitas alegrias e algumas tristezas. Ele e a Dona Maria se amaram muito, mas a vida às vezes é cruel. A pausa foi longa e pesada no ar, como se a lembrança do passado ainda pesasse sobre a vida daquele homem. Cruel? Júnior repetiu, com o coração acelerado. O que aconteceu? Ah, como eu gostaria de não ter que reviver isso. Era uma época de mudanças. Pedro tinha que sair da cidade para trabalhar, e com o tempo, o que poderia ser uma separação temporária se tornou algo mais definitivo. A Dona Maria nunca voltou a ser a mesma depois disso. Essas palavras ressoavam na mente de Júnior como um eco distante de um amor interrompido. Ele não conseguia ver sua sogra, aquela mulher forte e cheia de vida, carregando um fardo tão pesado em seu coração. Uma mistura de compaixão e curiosidade o envolveu. O clima da conversa havia mudado e sua mente refletia agora as nuances do que estava a ponto de descobrir. Mas por que ela nunca falou sobre Pedro? Sempre foi um assunto apagado, como se essa parte da vida dela fosse um capítulo escondido, Júnior insistiu, tentando conectar as pontas do quebra-cabeça que se mostrava cada vez mais complexo. Às vezes as pessoas guardam segredos para proteger quem amam, ele respondeu. Ela refaz edições na história da vida dela para não machucar os outros. Depois de tantas perdas, é confortável manter certas verdades apenas para si. Júnior sentiu um nó na garganta. Ele pensara que o amor da sogra por Pedro tinha desaparecido, mas agora via que era um amor ainda latente, emaranhado nas sombras do passado. E se eu contar? E se Ana souber quem foi Pedro de verdade? A ideia o inquietava. Será que isso a faria confrontar a história que sua mãe escondia? Pode ser que Dona Maria tenha suas razões, concluiu o amigo, quase como um aviso. Mas você precisa entender que a verdade, quando revelada, pode curar, mas também pode ferir. Essas palavras cortaram o coração de Júnior. A última coisa que ele queria era causar dor àquela que tanto amava. Mas ele sentia a urgência de desvendar esse mistério. O passado tinha uma importância intrínseca, e os segredos, às vezes, liberam amarras que prendem as pessoas a ciclos intermináveis de dor. A ligação terminou e Júnior ficou ali, sentado ao lado das fotografias.
As imagens agora pareciam mais vivas do que nunca. Ele sentia o calor das memórias empoeiradas, a força do amor que transcendeu o tempo. Mas que tipo de transformação isso traria para a sua vida, para a de Ana e até mesmo para a de Dona Maria? Tomado pela incerteza, Júnior decidiu que precisava falar com Ana. Precisava confrontar o silêncio que pairava entre eles, à luz da descoberta que fizera sobre o passado. Seria um campo minado de emoções, mas sua vida agora precisava ser marcada pela verdade. Enquanto ele pensava nas palavras certas para iniciar a conversa, ouviu uma batida na porta. Era Ana, seus olhos curiosos penetrando no ambiente como se pudessem sentir a mudança no ar. "Oi, amor, você está bem? O que está acontecendo aqui?" Sua doce voz ressoou, trazendo um aconchego ao espaço. Júnior sentiu seu coração apertar. Ele sabia que estava prestes a abrir a porta para uma nova discussão, algo que poderia mudar tudo entre eles. "Ana, precisamos conversar sobre sua mãe e sobre Pedro." A expressão dela vacilou entre a curiosidade e a apreensão. Qual seria a reação dela ao descobrir que parte de sua história familiar estava envolta em mistérios e segredos? O olhar que eles compartilharam foi um prenúncio do quão longe aquela conversa poderia levá-los. "No que você descobriu?" Seus olhos brilhavam com expectativa, mas Júnior notou uma sombra de medo. O silêncio pairava, denso e significativo. Aquela era a hora da verdade. Júnior respirou fundo. Alguma coisa dentro dele já sabia que nada voltaria a ser como antes. Ana esperou ansiosamente, como se estivesse à beira de um precipício, pronta para dar um salto que poderia mudá-los para sempre. O ar estava pesado entre eles, um campo minado de expectativas e inseguranças. Júnior sentiu a pressão aumentar, enquanto as palavras formavam um turbilhão em sua mente. Ele precisaria ser cuidadoso. "Olha, amor, eu conversei com um dos amigos da sua mãe", começou ele, sua voz trêmula. "Ele me falou sobre Pedro e como ele era importante na vida dela." Silêncio tenso. Ana franziu a testa, a confusão misturada à curiosidade. "Pedro? Mas por que você estava falando sobre ele?" Sua voz estava quase um sussurro. Era como se o nome tivesse um peso especial, capaz de invocar memórias guardadas a 7 chaves. "Parece que ele foi um amor muito importante para Dona Maria", Júnior disse, a sinceridade em seus olhos. "E ele se foi de uma forma que a deixou muito machucada, muito tempo atrás." A expressão de Ana mudou, seu semblante estava um misto de surpresa e dor. "Eu não sabia que ela ainda sofre por isso", disse, com a voz embargada. "Me lembro que sempre escutava um nome que não se falava, mas nunca imaginei que era alguém que a marcou desse jeito." O coração de Júnior pinçou diante da vulnerabilidade dela. Ele percebeu que naquele momento Ana não estava apenas ouvindo, mas também revivendo a história não contada de sua mãe. "Eu acho que sua mãe tem razões para manter isso em segredo, mas eu não sei se devemos deixar tudo assim, escondido." Ana fechou os olhos por um instante, como se estivesse processando a revelação. "É muita coisa para assimilar. Como eu faço isso? Como posso abordar a minha mãe com algo que ela esconde há tanto tempo?" Sua voz era um lamento que ecoava pelo ambiente. "Talvez seja a hora de trazê-la para a luz. Talvez a verdade possa ser dolorosa, mas também pode curar", sugeriu Júnior, incentivando-a a ver o lado positivo. "E se ela não estiver pronta?" A incerteza estava presente em cada palavra. "E se isso a fazer voltar a viver aquela dor com mais intensidade? E se essa dor for o que a impede de seguir em frente?" Júnior respondeu com um olhar determinado, mas carregado de preocupação. "Talvez a gente possa ajudá-la a fazer as pazes com o passado." A conversa envolveu-os, um entrelaçar de pensamentos e emoções que parecia ao mesmo tempo assustador e libertador. Júnior percebeu que essa revelação não era apenas sobre Dona Maria e Pedro, era também sobre eles, sobre como as histórias não ditas moldam a vida familiar. "Eu só quero que ela saiba que estou aqui para ela, independentemente do que aconteça", Ana disse, uma fragilidade nas palavras. "E eu também. Estamos juntos nisso, certo?"
Júnior segurou a mão dela, seu toque transmitindo força. Ele sabia que era hora de enfrentar essa tempestade. Eles se olharam nos olhos, a conexão mais forte do que nunca, mas a dúvida ainda pairava. O que viria a seguir? Seria esse o início de um novo ciclo ou apenas a reabertura de velhas feridas? Enquanto o dia caía, uma sombra de incerteza emergia entre eles, pairando como se aguardasse a primeira luz do dia para dissipar. Em meio à vulnerabilidade, um pensamento persistente martelava na cabeça de Júnior. E se a verdade fosse mais do que poderiam suportar? Com essa dúvida pulsando, Júnior percebeu que a decisão de avançar poderia ter consequências incontroláveis. Era hora de se preparar para o que eles teriam que enfrentar juntos. De repente, um novo plano começava a tomar forma em sua mente. E enquanto isso se desenrolava, um novo mistério surgiu para aguardar. Pedro não era apenas uma lembrança, mas um ponto de virada em suas vidas. Como uma linha do tempo os conduziria à dor e à descoberta, ninguém poderia prever. Ana acordou com o roçar da brisa pela janela, como se a natureza estivesse sussurrando promessas. O dia parecia mais claro, mas a inquietude em seu coração não diminuía. O que fazer com o que Júnior lhe dissera? A revelação sobre Pedro tinha plantado uma semente de dúvida e esperança, mas a consequência de desenterrar o passado de sua mãe a deixava nervosa. Ela se sentou na cama, o olhar perdido nas paredes do quarto. Pilada entre a vontade de entender mais e o receio de magoar Dona Maria, Ana arrumou o cabelo desajeitadamente e decidiu que precisava conversar com Júnior novamente. A mente fervilhava com perguntas. Como começaria? Que palavras poderia usar para tocar em algo tão delicado e que parecia ser um tabu em sua casa? Minutos depois, ela o encontrou na cozinha, onde o cheiro do café fresco preenchia o ar. Júnior estava de pé, concentrado em preparar o café da manhã. E quando viu Ana, seu sorriso se iluminou, mas logo se apagou ao notar a expressão dela. "Oi, amor, tudo bem?" perguntou ele com a voz suave. "Sobre o que conversamos ontem, eu não consigo parar de pensar nisso", Ana começou, tomando um gole de café para se encorajar. "O que você acha que devemos fazer? Eu acho que precisamos ser sinceros, mas principalmente respeitar o tempo dela. Isso não é fácil", disse Júnior, colocando uma fatia de pão na torradeira. "A sua mãe pode estar vivendo com esse peso há anos. Tentar fazer isso tudo de uma vez pode torná-lo ainda maior." Ana assentiu. A perspectiva dele trazia um leve alívio. "Mas se não falarmos, vamos continuar vivendo com essa sombra. E o que se tornará de nós? É como se estivéssemos escondendo algo que pode ser muito importante para ela." Talvez a resposta esteja em como fazemos isso. Não precisa ser uma conversa dramática. Podemos começar leve, perguntar, explorar. Falar sobre memórias pode ser um jeito de abrir o assunto, sugeriu Júnior, colocando a mão sobre a dela, um toque que sempre a fazia se sentir segura. "Você tem razão", Ana respirou fundo, decidida a encarar a situação. Em um momento de clareza, ela percebeu que a verdade poderia criar alicerces mais fortes em sua relação tanto com a mãe quanto com Júnior. Após o breve café da manhã, o plano começou a se estruturar na mente dela. Era hora de encontrar Dona Maria. Ana sentiu que a conversa precisava acontecer naquele dia, antes que a coragem se dissipasse. O coração batia forte, um tambor rítmico que a impulsionava a agir. Quando Ana chegou à casa da mãe, uma mistura de nervosismo e expectativa a envolveu. As paredes da casa pareciam arrebatadas pelo tempo, cada canto guardando segredos e risadas do passado. Ao entrar, Dona Maria estava na sala, organizando algumas fotos antigas. A luz do sol entrava pelo vidro, iluminando seu rosto, que exibia uma expressão tranquila. "Mãe, você tem um momento?" Ana perguntou, a voz mais firme do que esperava. Dona Maria olhou para ela, o olhar curioso e gentil. "Claro, meu amor, o que aconteceu?" Ao contrário do que imaginara, Ana percebeu que a atenção não estava apenas em suas mãos, mas também no impacto de suas palavras. O que ela diria poderia abrir uma porta que, uma vez aberta, não teria como fechar novamente. "É sobre Pedro", começou Ana, e ao pronunciar o nome, o ambiente ficou carregado. O silêncio se instalou na sala e ela soube que havia chegado ao ponto-chave da conversa. Olhos de sua mãe se mostraram brilhantes
e Ana pôde perceber a fragilidade daquelas memórias ainda não vividas. O que viria a seguir? A sombra de Pedro traria conforto ou dor? Em meio a um labirinto de emoções, a pergunta ecoava na mente de ambas. Estariam prontas para enfrentar o passado? Ana sentiu o coração disparar enquanto observava a expressão de Dona Maria. O rosto da mãe, antes sereno, agora exibia uma mistura de surpresa e apreensão. O ambiente parecia carregado, como se o próprio ar titilasse com a tensão do momento. Mãe, você se lembra de Pedro? Ana insistiu, buscando a familiaridade no olhar da mãe. Júnior me contou algumas coisas que eu não sabia. Dona Maria respirou fundo, os dedos pararam de tocar as fotografias. A luz que iluminava a sala parecia se apagar, dando lugar a uma sombra que cobrira os sorrisos das imagens ao redor. Jesus, Ana, eu não sabia que ele ainda era um assunto entre nós. A voz de Dona Maria tremia e Ana notou as mãos da mãe se prenderem ao sofá como se quisessem se segurar a qualquer força externa. Mas é importante, mãe. Eu achei que você quisesse falar sobre isso. Ana tentou argumentar, sentindo-se dividida entre a vontade de entender e o medo de ferir. Júnior me disse que você o amava, que ele era especial. Um silêncio pesado preencheu a sala. Dona Maria parecia perdida em suas memórias, os olhos bem abertos, mas ao mesmo tempo distante. A expressão dela transparecia um mundo de emoções que Ana nunca tinha visto antes. Aquela mulher forte e resoluta que sempre tivera à sua frente, agora mostrava-se vulnerável, revelando um lado oculto da sua história. Pedro foi um amor que eu não pude viver como gostaria, disse Dona Maria, a voz embargada. A vida me levou por caminhos diferentes. Eu só queria proteger você de tudo isso. Proteger de quê, mãe? O amor dele? As memórias? É isso que me machuca. Ana falou com o tom mais intenso do que pretendia. Suas palavras ecoaram, quebrando o silêncio. Eu sempre soube que havia algo, uma sombra sobre você. E agora que Júnior me contou, só quero saber a verdade. Isso me ajuda a entender você. Aquelas palavras pareciam cutucar uma ferida que nunca havia cicatrizado. Ana viu seu reflexo nas emoções da mãe, a dor pela perda, o arrependimento por escolhas feitas. Dona Maria era uma mulher forte, mas ali estava quebrada e Ana não sabia como consolá-la. Um amor não correspondido é um peso que carregamos. A memória de alguém que não faz mais parte da nossa vida é como uma música que toca sem parar, mesmo quando a gente não quer escutar mais. Dona Maria se permitiu dizer, o olhar distante perdido nas paredes da casa. Ana sentiu um nó se formar na garganta. O que estava à sua frente não era apenas a sua mãe, mas uma mulher que havia amado e sofrido. Uma mulher que possuía uma história inteiramente nova que não conhecia. Eu não quero que você continue guardando esse peso, mãe. O passado não precisa ser um fardo, pode ser uma ponte. Podemos atravessá-la juntas, Ana disse. Suas palavras agora mais suaves, carregadas de esperança. O olhar de Dona Maria se voltou para Ana e algo havia mudado. O brilho da dor começava a se dissipar, dando lugar a uma compreensão mútua que criava novos laços. Mas ainda havia um abismo a ser atravessado, um caminho por percorrer que não seria fácil. Mãe, você se lembrou de algo mais? Alguma pista que possa nos ajudar a entender melhor quem foi Pedro? O que aconteceu com ele? O coração de Ana batia forte enquanto aguardava a resposta. Dona Maria hesitou e Ana pôde perceber o medo no olhar dela. A sala parecia ter vida própria e o silêncio se estendia como uma corda tensa prestes a se romper. Finalmente, Dona Maria respirou fundo, como se estivesse prestes a se jogar em águas profundas. Eu tenho uma caixa com tudo que me lembra Pedro, disse ela, quase num sussurro, como se as palavras tivessem o poder de transformar suas vidas para sempre. Ana sentiu uma onda de expectativa. O que aquela caixa guardava? A resposta estava a um passo, mas seria o que encontrassem nessa caixa uma chave para fecharem antigas feridas ou uma dor ainda mais profunda? O próximo passo na jornada estava prestes a ser dado, e a incerteza prometia mais reviravoltas.
Dona Maria levantou-se lentamente, como se os anos de dor e mágoa pesassem em seus ombros. O coração de Ana acelerou ao ver a fragilidade da mãe, que sempre havia sido seu porto seguro. Lembrou-se de quantas vezes olhou para ela e viu apenas a forte figura que nunca se deixou abalar, mas naquele momento tudo se desmoronava diante de seus olhos. Mãe, eu quero que você saiba que estamos juntas nessa, disse Ana, a voz suave, tentando transmitir todo o apoio que sentia. Vamos enfrentar isso juntas, por Pedro e por você. Dona Maria assentiu, os olhos brilhando levemente com a possibilidade de alívio, mas a insegurança ainda pairava no ar. A caixa fica no meu quarto, na prateleira do fundo. Vou buscar, disse ela, sua voz ainda trêmula. Ana a seguiu, o coração batendo forte. Ao chegarem ao quarto, Dona Maria se dirigiu à estante e, com um esforço, puxou uma caixa pequena e empoeirada. A caixa parecia ter vivido muito, e Ana se perguntou sobre as memórias que guardava. Dona Maria colocou a caixa sobre a mesa e, com um gesto hesitante, abriu a tampa. O interior era uma mistura de objetos, cartas amareladas, fotos desgastadas e até uma pequena joia que capturou a luz da janela. O cheiro de antigo subiu, lembrando Ana de histórias que esperavam para ser contadas. Isso é tudo que me lembra dele, Dona Maria disse, com uma pitada de nostalgia e dor. Ana podia ver que cada item naquela caixa carregava um peso de emoções não reveladas. Vamos olhar juntas, mãe, sugeriu Ana, enquanto pegava uma carta que estava no topo. Era uma carta de Pedro, visivelmente escrita à mão, e a caligrafia era elegante, cheia de paixão e esperança. Quer ler em voz alta? Ana ofereceu, desejando compartilhar aquele momento com Dona Maria e torná-lo mais leve. Sua mãe concordou, os olhos fixos na carta. Maria, meu amor, a carta começou, e Dona Maria parecia congelar ao ouvir aquelas palavras. Escrever para você é como respirar. Meus dias têm sido longos e frios sem você ao meu lado. Por favor, não se esqueça de mim. A vida pode nos afastar, mas meu amor por você permanece intacto. A voz de Dona Maria falhou ao ler, e Ana percebeu quão profundamente aquelas palavras chegavam. O amor de Pedro estava ali, em cada letra, e a história deles emergia com força total. O olhar de Dona Maria estava perdido nas páginas amareladas, os olhos cheios de lágrimas. Ele sempre foi tão bom para mim, murmurou. Ana viu através do olhar da mãe que aquele amor não era apenas uma lembrança do passado, mas uma parte viva de quem ela era. Mãe, ele sempre vai fazer parte de você. Isso é algo bonito, não algo para esconder. Dona Maria secou os olhos e sorriu com dificuldade. Eu só queria que você não carregasse essa dor, para que você se concentrasse em suas próprias alegrias. Dizer o nome dele sempre foi algo que me destruiu, confessou. Mas essa carga é pesada, mãe. Deixe-nos dividir isso. Deixe-nos honrar Pedro juntos, Ana disse, a determinação surgindo em sua voz. Com isso, Dona Maria começou a revistar a caixa, tirando fotos e pequenas lembranças. Uma delas era um colar que ela usava em uma foto com Pedro, uma imagem que revelava um momento mais feliz. Ao olhar para a joia, Dona Maria parecia reviver um pedaço daquele amor perdido. Essa foi uma das últimas coisas que ele me deu, antes de partir, ela comentou, seus olhos brilhando com alegria e tristeza ao mesmo tempo. Eu nunca tive coragem de me desfazer de nada que representasse nosso amor. Eu só não sabia se algum dia poderia falar sobre ele. Agora é o momento, mãe. Agora você pode e deve. Vamos usar esse amor para criar novas memórias, construir algo bonito para nós duas. Ana encorajou. O calor das palavras de Ana parecia dissolver as barreiras entre elas. Com cada novo objeto, Dona Maria começou a se soltar, a dor aliviando-se com a partilha das lembranças. Ana viu a transformação, a esperança brotando entre as sombras. Talvez eu possa contar a você as histórias desses momentos. Pedro e eu tivemos tantos sonhos. Dona Maria começou, e, à medida que ela se abria, Ana sentiu seu coração se encher de amor, não apenas pelo passado de sua mãe, mas pela força que agora despontava entre elas. As horas passaram voando, enquanto Dona Maria compartilhava suas memórias de amor, risos e até mesmo a dor da separação. Ana sabia que ali, com cada história contada, a nova vida e a esperança de Dona Maria estavam renascendo. Eu nunca pensei que poderia falar sobre isso,
Mas agora vejo que era necessário. Dona Maria finalmente disse, limpando as lágrimas e sorrindo para Ana. Você me ajudou a abrir essa porta que estava fechada há tanto tempo. Ana sorriu de volta, sentindo que com cada palavra trocada, as feridas do passado estavam se curando. E enquanto o sol se punha, lançando um brilho quente pela sala, ambas sabiam que com coragem e amor podiam criar novas memórias. Vamos fazer isso juntas, mãe. O amor que vivemos é forte o suficiente para nos unir mais do que tudo, disse Ana, envolvendo Dona Maria em um abraço. Juntas, elas estavam prontas para lidar com o futuro, cada uma carregando uma peça do quebra-cabeça da história da família. E, abaixo das memórias, uma nova força se formava, criativa e esperançosa, um testemunho de que o amor, mesmo quando testado pelo tempo, sempre encontra um caminho. Quando a noite finalmente chegou, Ana e Dona Maria estavam ao lado da caixa, rodeadas por memórias, mas com os corações abertos para novas promessas e possibilidades. O amor por Pedro crescia, mas agora era um amor que traria cura e renovação, uma luz que iluminaria o caminho à frente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e contar suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos espalhar o amor e as histórias que realmente importam.